Olá, querido, olá, querida de Jesus, muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, né? Muito bom ter você por aqui. Vamos orar para já iniciarmos o nosso momento reflexão de hoje? Oh, glória! A paz do Senhor, meus amados, sejam muito bem-vindos, viu? Bendito, soberano, amado Deus, eterno Pai, Deus de amor, bondade e fidelidade. Aqui estou, Jesus, buscando a Tua face. Pai, nesse momento, Jesus, estamos orando, pedindo ao meu Senhor, para o Senhor nos, aleluia, me inspirar, Senhor. Traz, Senhor Jesus, revelação da Tua palavra, que o Senhor venha abrir o entendimento, né, a mentalidade, o coração. Possamos sempre, Senhor, nos achegarmos a Ti. Oh, aleluia, que o Senhor venha, meu Deus, sobre cada vida que aqui se achegar. Ah, Pai, o canal é teu, o povo é teu, que o Senhor, né, cumpra o teu querer, as tuas promessas na vida de todos que aqui chegarem. Vai, Senhor Jesus, tocando em cada coração, vai alimentando, vai despertando esse povo, vai trazendo, ó Deus. Oh, aleluia! É sempre bom, Senhor Jesus, estarmos com os olhos fixos no céu, no reino e na Tua palavra. Então, Jesus, que o Senhor possa trazer os nutrientes necessários, né? Traz vida, traz força, traz, Senhor Jesus, vitalidade para cada pessoa que aqui chegar. Vai, Senhor, nos fortalecendo. Vem, Senhor Jesus, trabalhando em cada ser e que o Senhor se faça presente em nosso meio. Trabalha, Senhor, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Queridos, muito bom ter aqui mais uma vez você comigo, para juntos meditarmos, né, na palavra de Deus. E que grandeza é, né, podermos juntos aqui estudarmos mais um dia, mais uma vez, né? Toda sexta-feira nós temos esse encontro, né, como eu sempre digo. E aí quando o Senhor também trabalha, né, de uma maneira especial e pede para algo diferente, eu digo sempre, eis-me aqui, né? Então, existem aí alguns projetos que eu tenho entregado, né, em oração, nas mãos do Senhor, para a gente começar também a realizar através desse canal, né? E eu conto muito com você, as suas orações é muito importante, irmão, porque esse canal, ele é dedicado totalmente à palavra de Deus, o ensino, né, da palavra de Deus. E como eu sempre digo aqui, eu não sou nada, né? Não passo de um pedacinho de pó. Mas, com a graça de Cristo, Ele vai nos iluminando e vai dando aí, né, as estratégias certas, os ensinos certos, para que possamos compreender melhor e que possamos também colocar mesmo como regra de fé em nossa vida. Porque é sempre o que eu digo, né? Agora eu tenho aí o meu irmão que é novo convertido e ele às vezes fala pra mim, mas fulano sabe recitar o Salmo 91, sabe isso, sabe aquilo? Eu tô sempre dizendo a ele, a palavra de Deus não é qualquer livro onde você só decora, né? Não é decoreba, não é questão de obediência, é questão de você ler, entender, né? Guardar e obedecer principalmente, né? Então, muito bem-vindos àqueles que ainda não são cristãos, né? E que de alguma forma chegam por aqui para somar com esse encontro, com esse bate-papo. Eu confesso que eu gosto muito, né? E eu tô muito feliz porque eu sei que tem alcançado algumas vidas, poucas ainda, mas que é assim de uma satisfação total, porque como eu sempre digo para os amados, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Aquilo que é ligado na terra também será ligado no céu. E assim creio, irmãos, que aquilo que o Senhor tem para minha vida e para a tua vida, o Senhor vai derramar nesse dia de hoje, tá bom? Então, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de João, capítulo 9. Vamos ler alguns versos. Hoje o Senhor, Ele quer nos relatar algo sobre a cura de um cego de nascença, né? E o Senhor, Ele tem falado muito nesses dias sobre essa questão de visão, né? Eu coloquei até o título lá desse nosso encontro hoje como visão restaurada. Por que isso, Luzia? Porque o Senhor quer restaurar a visão de muitos aqui, tá bom? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Evangelho de João, capítulo 9, e leremos alguns versos, tá bom? Vou tentar dar uma resumida para não se estender muito o vídeo, ok?
Diz assim a palavra de Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Oh, glória! Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. Outros diziam: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Eita glória! Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Ele disse: não sei. Irmãos, essa mensagem, eu confesso que eu fiquei meditando nela hoje, né? Desde ontem que o Senhor me deu essa mensagem. E o Senhor tem falado grandemente, né? Ontem o culto foi tremendo. E de uma certa forma falava também sobre visão, essa questão de fé, perseverança, né? Onde o Senhor bradou grandemente. E o Senhor continuou falando nessa questão de visão, irmão. E agora, né, como esse cego de nascença. O que ocorre geralmente as pessoas naquela época, elas não tinham o costume de verem curas, né, em cegos, principalmente de nascença, porque a Bíblia assim vai dizer, né? Se você continuar lendo lá alguns versículos depois, eles vão relatar isso, né? Desde que mundo é mundo, nunca vimos tal acontecimento. Enfim. Aí o que ocorre, irmãos, é que a gente precisa entender e diferenciar um pouco as coisas para tentar trazer para o nosso mundo hoje, né? Então, por exemplo, quando alguém nasce cego, é então uma deficiência visual, né, congênita. É algo que já vem, ou do ventre ou após o nascimento, ok? Agora, existem também as cegueiras, né, que são adquiridas, ou seja, com o tempo, né? Às vezes o indivíduo até por um determinado período enxergava e depois passa a não enxergar. Então isso é uma deficiência visual adquirida, né? Nesse caso aqui especificamente, era uma cegueira congênita, porque a Bíblia diz que era cego de nascença, né? E aí esse homem então, ele era conhecido como um mendigo, né? E as pessoas ali da vizinhança, elas então enxergavam ele dessa forma, né? E aqui, irmãos, do verso 13 em diante, a Bíblia vai dizer, né, que essas pessoas então começam a se questionar. O contexto aqui, né, já lemos um pouquinho do texto, o contexto da história é o seguinte: um cego de nascença, Jesus, multidão e fariseus. São essas pessoas que a Bíblia relata aqui, né? Inclusive, os pais desse moço também vai entrar em determinado período da interrogação dos fariseus, né? Aí o que ocorre, queridos? A gente consegue tirar algumas experiências, né? E tirar mesmo, né? Com profundidade, um pouco de revelação dessa palavra, né? E olha só que preciosidade, né? Primeiro a gente vai ver aqui que quando Jesus passava, então os seus discípulos chegam para ele, né, e vendo aquele moço ali que era cego de nascença, ali eles questionam a Jesus: vem cá, mas quem pecou? Ele, os pais dele? Por que ele tá nessa situação, né? Você já viu que às vezes a gente passa por determinadas situações onde as pessoas tentam nos encaixar dessa forma também? O que é isso, Luzia?
É as pessoas querendo atribuir a culpa, né? Ou as consequências dos nossos atos. Enfim, nesse caso aqui, sobrou pro cego e sobrou também pros pais dele, né? Como consequência de pecado. E eu acho tão lindo que Jesus vira para ele e Jesus fala assim, não, nenhum nem outro, né? Na verdade, isso aqui é para manifestação do poder de Deus, da glória de Deus. E isso é muito legal, porque às vezes o Senhor usa mesmo, né? Dessa forma, né? Você vê que às vezes tem algumas enfermidades, você vê que às vezes tem algumas lutas, algumas provas, que você olha, para e pensa, fala, poxa, por que eu tô vivendo isso aqui, né? Por que eu tô passando por isso exatamente, né? E muitas vezes, se a gente parar para analisar, é um trabalhar do Senhor para que Ele manifeste a glória dele através da nossa vida. Para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Que foi o que foi feito aqui através de Jesus e a cura desse cego, né? Então a Bíblia vai dizer que Jesus então já deixa um ensinamento aqui, né? Que ele cospe na terra com uma saliva, faz um lodo, uma espécie de lama ali, né? Com barro e coloca então nos olhos do cego e pede para que ele vá até o tanque de Siloé. Então, da distância que eles estavam, daria mais ou menos 1 quilômetro, né? Para esse tanque lá em Jerusalém. E aí, o que acontece, irmãos? Esse tanque Siloé, ele significa o enviado, né? Então, Jesus, ele já tinha mesmo essa missão de transmitir um ensinamento ali para aquele povo, né? E através desse cego. E aí é algo muito surreal, por quê? É algo inédito também. Porque Jesus, ele é tão poderoso que ele poderia somente através da palavra curar o céu, né? Ele é tão poderoso também que ele poderia impor as mãos na vista dele, assim como fez com tantos outros, e poderia curar também. Só que vai haver momentos na minha e na tua vida que Jesus vai usar oh, aleluia! Aleluia! Que Jesus vai usar, irmãos, né, a maneira dele. E muitas vezes a manifestação do poder de Deus na minha vida e na tua vida vai se manifestar de uma forma incomum. O que é isso, Luzia? Uma forma que eu não espero, uma forma que você não espera. Sabe assim? É o trabalhar de Deus mesmo. Porque a gente está acostumado a querer a liturgia até para os nossos milagres. A querer saber o início, o meio e o fim de todas as coisas. Sendo que não é possível. Por quê? Porque quem é onipotente, né? Onisciente, onipresente é o nosso Deus. A Ele, oh, aleluia. A Ele sim cabe saber o tempo certo, de que forma, né? De qual maneira tudo se dará. É dele, o poder é dele, a cura é dele, a restauração é dele, a libertação é dele. Não adianta eu e você tentar, né? Achar explicações para os milagres de Jesus. Oh, glória a Deus, já sinta a presença. Olha só, queridos, podemos então dizer, né, que aquele homem faz o que mesmo? Ele obedece ao que Jesus mandou e ele vai ao tanque, lava. Eita! Ele foi de uma forma, irmão, e por ter obedecido, ele voltou com a visão restaurada, ele voltou de posse do milagre dele. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que quando eu obedeço, o Senhor cumpre aquilo que ele fala na minha vida. Oh, aleluia, glória a Deus. E aí, aquele povo então começa a se interrogar e a dizer, onde está esse homem, né? Quem é ele? Onde está? E ele vai dizer, eu não sei. E de fato não tem como ele saber. Porque ele era o quê? Ele era cego. De tal maneira que ele não sabia nem como foi a forma que Jesus fez ali, aquela pastinha, né? Algo incomum. Mas que houve também um episódio na Bíblia, eu tava, né, me lembrando disso aí. Da cura daquele surdo, né? O surdo e o gago lá, que Jesus também, com a saliva, toca na língua dele, lembra? Então, queridos, muitas vezes o Senhor, ele não precisa de instrumentos para realizar o meu milagre e teu milagre. Mas, muitas vezes, ele vai realizar de métodos. Para quê? Para que nossa fé, né, seja de fato restaurada. E é ele dizendo, eu faço do meu jeito. Você só recebe. Quem realiza sou eu, né? Então, oh, aleluia.
aleluia. Para de questionar, irmãos, o milagre de Jesus na tua vida. Para de questionar o milagre de Jesus na vida aí do teu irmão, da tua irmã, da tua família, sabe assim? Oh, aleluia. É Jesus dizendo, quando eu quero, eu faço, né? Então, a Bíblia vai dizer que os fariseus ali, eles começam então a se questionar. E por que eles começam a questionar? Jesus, ele tinha essa mania de, muitas vezes, entrar na sinagoga ou até mesmo realizar diversas curas no sábado, né? E para o judeu, o sábado ele é santo, sagrado e não poderiam, né? Então ali, o que aconteceu, né? Os fariseus, então, eles começaram, irmão, a duvidar da cura. E aí, o que eles fazem? Eles vão atrás daquele homem que foi curado, e ali eles começam uma espécie de questionamento para tentar entender o que de fato aconteceu, né? E é muito legal essa história aqui. Se eu fosse você, não perdia a chance de ler. João 9, vai do verso 1 até o 41. Muito bom, muito top, diria eu. Então, o que acontece? Aqueles fariseus começavam a dizer, né, que Jesus não era um homem de Deus. Por quê? Porque curava no sábado, né? Vocês percebem que os fariseus a todo momento, eles tinham esse argumento de quê? De que cumpriam muito a lei, né? E, aleluia, glória a Deus. Eles diziam então, né? Só que ali ficava meio que dividido. Por quê? Porque uns diziam isso, porque era toda aquela questão de lei, de Moisés e tudo mais. E outros diziam, mas peraí, não tem como um pecador realizar tamanho sinal, né? E a Bíblia diz que sinais seguiriam aos que creem, né? E aí o próprio Jesus deixa isso estampado, relatado para nós hoje, né? E eu acho assim, tremendo demais, extraordinário demais até, né? E aí o que acontece? Eles começam a dizer e a se questionar, os fariseus e a multidão, né? Oh, aleluia. Eita, Jesus amado. Os fariseus e a multidão começam a questionar, e ali aquele homem no centro. Aquele homem foi quem recebeu o milagre, mas quem queria opinar, quem queria... As respostas eram os fariseus e era a multidão. O que eles fazem? Chamam aquele homem para o centro e começa uma espécie de interrogatório. Quem é ele? Aí ele diz, é profeta. Eu compreendi um negócio muito legal. O Espírito Santo me deu algo muito tremendo. O que é, né? Que muitas vezes o outro não vai entender o meu milagre e o teu milagre. Já viu que tem gente que quer a todo momento ter provas ou sinais, se eu sou mulher de Deus, se você é homem de Deus, né? E a gente começa a entender que, meu Deus do céu, isso aqui é tremendo demais. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele cego, na verdade, ele começa então a afirmar. Enquanto uns diziam, não é de Deus porque cura no sábado, outros diziam, mas por que ele realiza sinal desse tamanho todo? Quem é ele, hein? De onde que é, hein? Né? E aí começa então a rondar essa espécie de interrogação na mente daquele povo ali. E ali, o que ocorre, né, irmãos? Aquele homem então afirma, é profeta. Porque ninguém conseguiria, se não é de Deus, ninguém conseguiria realizar tal feito, né? E aí fica uma lição muito gigantesca até, que é o quê? Que é a gente não deixar o outro ficar opinando sobre os milagres ou sobre as promessas que o Senhor tem para minha vida e para a tua vida. O que é isso a miúdos, Luzia? É que para os outros era questão de crítica e era questão de duvidar da cura e do milagre. Mas para o homem que recebeu o milagre, era a cura. Era o projeto de vida dele, o sonho dele. Que era o quê? Ser curado, irmãos, né? Então, você imagina uma pessoa que nunca enxergou na vida, né? Então, é muito tremendo isso aqui. E a gente consegue, então, né, começar a compreender isso. Eles não acreditaram naquele moço, porque eles acharam que ele estava mentindo, né? Que não era cego de nascença e tal.
E aí eles chamam os pais dele para confirmar na frente deles se de fato eles eram cegos de nascença. Os pais dizem que sim, e ali começa, né, aquela questão toda, né, e ali eles temiam. Por quê? Porque os judeus, na verdade, eles já tramavam para que ninguém confessasse que Jesus era o Cristo, né? E ali eles começaram a pedir para perguntar de fato para quem recebeu o milagre, porque já era um adulto e podia responder por si só, né? E eu aprendi algo tremendo com isso aqui. O que que é, né? Irmãos, vai ter momentos na nossa vida que o nosso milagre está na nossa frente. Está, tipo assim, a todo momento exposto. Mas ainda assim, pessoas não irão acreditar. Isso aqui me fez me lembrar, logo do meu início, assim, de ministério um pouco, sabe? Porque se levantou algumas pessoas e muitos deles diziam, não é de Deus, é carne, é isso, é aquilo. Porque eu confesso aos irmãos que eu tinha um pouco de dificuldade nessa questão de revelação e de entregar algumas coisas. Hoje não, o Senhor tem me ensinado. Mas no início era dessa forma e eu não tive ninguém para me ajudar nesse processo. Desculpa, mas essa que é a verdade, tá? Então, foi o Senhor mesmo que foi me orientando, me ensinando. E eu comecei a me apegar na palavra, que diz que o Espírito Santo ensina todas as coisas. E aí, o que que ocorre, né? Eu falei, puxa vida, Jesus, ele era tão tremendo. E ainda assim as pessoas duvidavam o tempo todo dele, né? Em vez de ficar alegre pelo milagre que ocorrer ali, eles queriam o tempo todo justificativa, né, para criticar a Jesus, para diminuir o milagre, a felicidade do outro. E quantas vezes nós vemos em nosso meio, né, pessoas que gostam de depreciar tudo, né? É difícil você ver um irmão que fica feliz assim, né? De te ver bem e de te ver que as pessoas te reconhecem como homem de Deus, mulher de Deus. Jesus, ele não era preocupado com isso, irmãos. Com essa questão de reconhecimento. Sabe por que eu digo que não? Porque a maioria dos milagres dele, ele pedia para os discípulos não revelar, né? Até o momento oportuno, né? Então vocês já repararam isso? Então Jesus não tinha esse negócio de eu vou fazer para me amostrar, ou porque eu tenho cargo, ou isso ou aquilo. Jesus não andava com isso não, né? Então, o que que acontece, né? Aí, a Bíblia vai dizer assim, que eles começaram então a dizer, né? E eles foram questionando tanto aquele homem ali, que o homem meio que se indignou, né? Ele se enfezou, como diz lá na Bahia, ficou enfesado. E ele perguntou bem assim pra eles, vem cá, que vocês, eu tô contando, eu tô falando pra vocês a maneira que foi, por que vocês não acreditam em mim? Acaso vocês querem serem discípulos, virarem discípulos dele? Aí eles vão, né? Os fariseus, os religiosos, cuidado com a religiosidade. Aí eles vão e diz bem assim, irmãos, discípulo dele, seja tu. Olha isso aqui. A gente tá lá no verso 29, tá? 28. Meu Deus. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Então eles estavam diante de Jesus, né? E eles estavam idolatrando, de uma certa forma, a lei mosaica, né? Porque a honra deles era serem discípulos de Moisés e serem os doutores da lei. Os que eram à frente ali, né? Do templo, porque foram os fariseus que criaram as sinagogas, que vieram, né, com toda essa coisa. E, meu Deus do céu. Aí o que que acontece, né? Eles ficam tão injuriados com isso, e eles começam meio que depreciar a Jesus, né, dizendo, a gente não sabe de onde ele vem, né? E na Bíblia a gente consegue encontrar muito isso, né? O tempo todo eles querendo desmerecer o Senhor. Vocês já notaram que quem de fato é de Deus passa por umas coisinhas semelhantes, né? Eu consigo entender, irmão, porque eu tenho visto na minha vida e na vida de algumas pessoas. Entenda. Em determinados locais vai ter pessoas que são de Deus e vai ter pessoas que não são. E as que fingem que são. Tem também. O que ocorre Jesus sabe quem é, quem não é e quem finge que é.
aí, o que ocorre, meus irmãos, é o seguinte. Quando esse rapaz diz para eles, vem cá, vocês querem se tornar discípulo dele? Aí eles meio que vão criticar e depreciar e dizer, seja você discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Já viu? Essa questão da religiosidade demais? Eu não, quem não presta é fulano. Eu sou mais usada que fulano. Não, porque o Senhor me... Nossa, o Senhor me usa mais. E aí, tudo isso é crente fariseu, irmão. Entendeu? É crente fariseu. E aí, o que acontece, né? Eu tava meditando nessa palavra e o Senhor, ele bradava grandemente, né? E aquele homem dá uma aula para eles, porque aquele homem diz bem assim, nossa, vocês estão à frente, entre aspas, né, irmãos? Vocês estão à frente da obra, vocês estão aí como os doutores da lei, aqueles que mandam, né? E vocês não sabem de onde ele vem? Como assim? É estranho. A Luzia tá falando besteira. Tô não, é Bíblia. Leia depois que vocês vão ver lá. Que o rapaz diz bem assim pra eles, que estranho. Como assim vocês não sabem de onde ele vem? E aí é o seguinte, eu consigo entender que aquele homem naquele momento entendeu o seguinte, esse povo é muito religioso, mas está longe de Deus, porque não consegue observar o trabalhar e o poder de Deus na vida das pessoas. Eita, glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, o que acontece, né? Aquele homem, né? Eles ficam tão indignados que eles expulsam ele. Eles colocam ele para fora do templo, né? E aí eles começam então, meu Deus do céu, gente do céu. Aí eles começam então, né, a se questionar lá a multidão, né? Nossa, como assim ele consegue fazer esse tipo de milagre? Esse povo, irmão, era um povo tão de coração endurecido, né? A incredulidade era tanta. Mas também acredito que a surpresa também era tanta. Porque Jesus ele era tão poderoso e tinha uma autoridade tão grande que onde ele chegava ele causava esse impacto. E era para causar de fato, né? Para quê? Para a glória de Deus. Porque a todo momento Jesus vai dizer, né? Aquele que me enviou. Então é sempre pro reino, pro Pai, pra glória, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí até então, né, eles, meu Deus do céu, eles ficam injuriados com aquele rapaz, em vez de ficar feliz com a bênção do irmão. Tem muito irmão hoje em dia que não fica não feliz, viu, com a tua felicidade. Aí o que acontece? Eles vão dizer bem assim, tu és nascido todo em pecado e quer nos ensinar? E aí coloca ele pra fora, né? Tipo assim, como se eles fossem os santarrões, né? Então, os fariseus, irmãos, é tudo que a gente não deve ser hoje em dia, mas que a gente sabe que rola aí, que tem, em todo lugar, né? E não é difícil você reconhecer um fariseu. Eu costumo dizer que fariseu, ele não costuma adorar. O fariseu, ele costuma se incomodar com a tua adoração e a tua entrega. O fariseu, ele costuma questionar a tua autoridade. O fariseu, ele costuma querer a honra para ele, né? O fariseu é aquele fofoqueiro que gosta de montim, que gosta de juntar a pessoa à reunião para trazer, né, críticas e depreciar as pessoas. Então, o que acontece? Expulsaram aquele jovem dali. E aí, Jesus viu o que eles fizeram. E Jesus foi ter com o jovem novamente. Aleluia, Jesus. E aí a pergunta de Jesus para ele é, tu crê no Filho de Deus? E aí o menino responde bem assim, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Aí Jesus vai responder assim para ele, tu tens o visto, é esse que fala contigo. Aí o jovem vai dizer, então eu creio. E ali começa a adorar o Senhor, né? E aí, irmãos, Jesus vai deixar um ensinamento, né? Ele vai dizer bem assim,
Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Isso aqui é algo tremendo. Por quê? Porque é Jesus relatando o seguinte: coitado deles. O rapaz era cego de nascença, mas até então consegue enxergar o agir de Deus, a obra de Deus e a magnitude do poder de Deus. Já eles, que eram acostumados com as leis, com as honrarias e com tantas outras coisas, eles estavam tão cegos espiritualmente que eles não conseguem... Eita, Jesus, eles não conseguiam distinguir de fato o que aquilo significava, né? Então, irmãos, nós devemos ter cuidado com essa questão de ter a nossa visão, né, em Cristo, uma visão firme, restaurada. Quer ver? A nossa visão física, para ela, de fato, ficar bem, nós precisamos estar bem, né? Ou seja, com um organismo bacana, com a nossa imunidade legal. Precisamos, né, de nutrientes necessários da parte de alimentos, vitaminas e tudo mais. Bem assim é a nossa visão espiritual. Sempre que eu posso, eu tento passar e transmitir isso para os amados, porque as pessoas, elas precisam compreender que existe um paralelo entre o mundo físico e o mundo natural e o sobrenatural, né? Onde tem uma suma importância. O que é isso? Nos últimos dias, Satanás tem lutado para cegar, principalmente aqueles que estão na presença. Por quê, irmãos? Porque ele quer retirar da presença. E por que a luta vem contra a minha vida, contra a tua vida? Porque nós somos adoradores, né? Então a luta é contra isso aí. Eles querem tirar mesmo, aniquilar. Mas há poder no sangue de Jesus, sabe por quê? Jesus me trouxe aqui para dizer que está restaurando a visão de muitos essa noite. E eu creio, irmãos, eu creio em tudo que o Senhor tem para me mostrar e te mostrar. Que a nossa visão seja ampliada, que a nossa visão seja firme. Possamos ser... Oh, aleluia. Glória a Deus. Meus amados. O agir de Deus é lindo, né? E o que precisamos entender é nos colocarmos na presença. E entender que por mais que fariseu, multidão ou qualquer um que se levantar para querer entender a minha vida, a tua vida, o meu milagre, o teu milagre, vai ter coisa que só eu vou compreender. Vai ter coisa que vai ser você que vai compreender e você que vai vivenciar. Oh, aleluia! Sabe que o Senhor... Sabe que o Senhor me trazia aqui? Que vai ter pessoas que vai vivenciar... Oh, aleluia. Mudanças de vida, restauração. A restauração vai ser completa na visão e por completo na vida. Vai vivenciar coisas que tua mãe não vivenciou. Oh, aleluia. Que teu irmão não vivenciou. E aí você vai perguntar, e por que eu vou vivenciar? Porque Jesus disse que é contigo. E se é contigo, meu irmão. Não tem essa história. Poderia ter um monte de cego lá de nascença, mas Jesus se compadeceu desse aqui. E Jesus entregou o milagre dele. E fez de uma forma tremenda, né? De uma forma tremenda. Para que, Luzia? Para deixar o ensinamento. Carabaia, de cantarabastei, de bicanturabas. Jesus, ele está dizendo o seguinte: a missão era restaurar a visão daquele homem. Todavia, o ensinamento que eu queria deixar para aquele povo era: eu faço do jeito que eu quero, o jeito é meu. Não queira entender o jeito de Deus agir na tua vida ou na vida do teu irmão, porque senão você paga preço também. Aleluia. O Espírito Santo revela que tem gente tocando em quem não é para tocar. E quando o Senhor começar a cobrar, meu irmão, ai de ti, porque o Senhor puxa pelo anzol, né? Então, o que acontece? O Senhor deixou um ensinamento tão profundo, irmãos, com essa palavra aqui. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O que é isso, Luzia? É que os fariseus achavam que eram tão espertões, né? Eles se achavam tanto, que na verdade estavam sem visão. E aí é importante a gente... falar, né, sobre essa questão de julgamento alheio. Às vezes a gente nem conhece as pessoas e aí a gente fica, né,
Ou vai na onda de outros. Ah, não prestam não. Que nada, aquilo ali é por carne. Não sei o quê. Cuidado, irmão. Cuidado. Eu fiz isso uma vez só. E eu vou dizer aos amados por quê. Eu estive em um local e quando eu cheguei, eu não costumo, de verdade, ter essa questão de julgamento sobre ninguém. E eu sou uma pessoa que eu sempre peço discernimento de espíritos ao Senhor, né? E busco sempre. Então, o que acontece? Eu cheguei em um determinado lugar para cultuar e eu vi uma mulher ali que ela tava falando mal das irmãzinhas. E isso é péssimo, tá? Porque quando você chega numa igreja, o mínimo que você quer é ver um povo diferente, sabe assim? Porque na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente já vê fofoqueiro pra todo lado. Então, desculpa, se você chega na porta da igreja, você já fica meio, não é? E ali, irmãos, eu vi aquela irmã falando de outras irmãs que talvez eu nem conhecia, porque de verdade eu sou péssima de nome. Tem hora, fisionomia eu até gravo mais, mas nome, né? Então eu fiquei observando aquilo. E depois que o culto começou a rolar e tudo mais, aquela irmã veio me entregar algo, né? E aí eu fiquei naquela, né? Eu falei, Jesus, me perdoa. Mas como que é isso, né? Uma hora tá falando mal da pessoa e na outra hora vem me revelar coisas, espera, né? Então, eu tô sempre buscando no Senhor isso, porque às vezes vem essa questão, né, da gente querer julgar ou subjugar as pessoas por suas atitudes, sabe assim? Só que o nosso Deus, ele é perdoador. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa por não sermos consumidos dia após dia. E eu creio mesmo que é pela misericórdia do Altíssimo, né, irmão? Porque eu não sou nada, você não é nada, somos apenas instrumentos do Senhor nessa terra. Só que convenhamos que as nossas atitudes e as nossas obras, elas falam por si só também. Por quê? Porque a Bíblia diz, né, que a árvore boa dá fruto bom. Não tem como dar fruto ruim na árvore boa, não é assim? Então, a gente tem também, né, essa questão de sempre ficar observando, mas nós temos que parar de querer julgar as pessoas. Irmãos, eu sou uma pessoa muito consciente nesse conceito, né? Eu não tenho essa coisa de, porque o Senhor só me usa e não usa o outro. Não, o Senhor usa quem Ele quiser. Só que eu já percebi inúmeras vezes que as pessoas me olham assim, algumas, tá, irmãos? Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas me reconhecem muito como mulher de Deus por onde eu passo. Não preciso me apresentar, não. O Senhor já fala por si só, né? Então, a gente sente o carinho, né, de algumas pessoas, a gente sente Deus confirmando de fato, como eu sempre digo aqui, eu não sou nada, cinza e pó, pedacinho de pó, né, por sinal, mas o Senhor tem operado, né, e eu tenho aprendido com isso também, né, porque lá atrás já aconteceu esse lance, de eu ver a irmã falando mal ali, e depois eu falar, opa, será que isso é de Deus mesmo, né? Então eu tô sempre pedindo, buscando, né, no Senhor esse entendimento. Mas enfim, o que eu quero dizer é que o rapaz que vivenciou o milagre, ele reconheceu de imediato a autoridade de Jesus. E ele disse, é profeta. Porque Jesus, além de sacerdote, além de rei dos reis, ele veio com isso também, né, como profeta. E aí isso é muito legal, porque quando você tem autoridade, você é diferente. E as pessoas começam a reconhecer a autoridade que não o homem te deu, mas que Jesus te dá. Porque tem diferença, Luzia? Tem. Então, o que acontece, né? Ontem mesmo eu fiquei bem feliz. Porque, volto a dizer, não sou nada. Mas eu costumo entregar aquilo que Deus manda. Eu costumo obedecer aonde Deus manda eu ir. Sabe assim? Então, ontem eu recebi uma mensagem de um casal de conhecidos. Não é amigos, porque amigos... eu acho que tem que ter mais afinidade, mais intimidade, um nível maior, então não é isso. Mas é um casal que eu conheci, né, em uma dessas igrejas por onde passei. E em um momento eu estava na minha casa, eu nem congregava com eles, não sabia nada a respeito da vida deles, tá? E isso eu acho muito legal, o Espírito Santo, porque ele é tremendo, né? Você chegar na vida das pessoas e você revelar as coisas que de fato Deus manda. Tem diferença, Luzia? Tem, porque tem muita gente emocionada também em nosso meio, né? Então, ontem a mulher me ligou e ela disse bem assim, missionária Luzia,
eu vim aqui, né, muito feliz de contar uma novidade, né, porque no momento que eu precisei, a irmã me amparou, foi na minha casa, orou comigo, enfim, profetizei na vida dela, da família dela, né, foi lindo mesmo, foi demais, algo tremendo que o próprio Deus me ordenou a ir lá, né, por isso que eu falo, não sou nada. E aí ela falou que, nossa, ela me contou uma bênção tão grande, que eu fiquei muito feliz por ela. E eu falei pra ela, nossa, irmã, glória a Deus. Sempre glória a Deus, né? Então, ela falou assim, não, minha irmã, mas eu também sou grata a ti. Por quê? Porque no momento que eu precisei, você veio até mim, né? Então, assim, irmão, eu digo que foi Deus que me enviou até eles, né? Pra quê? Pra orar, para realizar aquele culto, para profetizar na vida deles. E você vê as coisas de Deus acontecendo, né, à sua volta, e você ali como instrumento, é muito bacana, né? É muito bacana. Então, esse reconhecimento da autoridade que o Senhor nos dá, eu não faço questão, irmão, de verdade. Não faço questão de oportunidade. Não faço questão de ser reconhecida por nada e nem ninguém. Esse trabalho que eu faço aqui é um trabalho que eu gosto muito, porque eu aprendo junto com vocês. É uma forma, né, de eu estar sempre aprendendo mais e mais, né? Porque tem coisas que o Espírito Santo me dá antes e tem coisas que... tem vezes que eu não consigo nem falar direito, né? Que se deixar eu fico falando em línguas. Então, é tremendo esse trabalho aqui. O Senhor age na minha vida. E eu creio que através da minha vida também, porque existem pessoas que gostam, né? Existem pessoas que aguardam, né? Então, como eu sempre digo, é feito com muito carinho, com muita dedicação, né? E algo que é muito bom é você ser reconhecido como homem de Deus, como mulher de Deus, né? Eu acho que isso não tem preço, sabe assim? Então, quando eu vejo as pessoas chegarem pra mim e falar, ó, minha irmã, aconteceu aquilo lá que você falou, né? Olha, pra aumentar a sua fé, tal e tal. Então, é sobre isso, né? Porque eu tenho dito ao Senhor, né, que o Senhor me use de uma maneira diferente. Eu não quero ser esse crente emocionado que vai abraçar por abraçar. Ontem aconteceu um lance tremendo também, né, onde uma irmã, o Senhor me usou para a vida dela, para entregar os livramentos, entregar algo. E ela falou assim, meu Deus, irmã, eu estava pedindo uma resposta para o Senhor e Deus te enviou como resposta, né? E aquilo ali foi tão tremendo. Porque ela disse algo tão lindo, eu tava tão desanimada. Às vezes a gente fica desanimado, irmão, né? A gente fica mesmo, com tanta coisa, né? Com tanta peleja, tanta luta, enfim. E a minha vida não é fácil, né? Mas eu costumo dizer que meu Deus é maior. Então, não é questão de reconhecimento, mas é a questão que nem esse jovem aqui fez com Jesus, né? Que ele fez o que? Ele confirmou, enquanto aqueles outros estavam fazendo de tudo, né? Pra querer criticar Jesus, menosprezar Jesus, pra querer difamar, pra querer diminuir. Aí vem aquele que recebe o milagre e diz assim, não, epa, é profeta. Tá entendendo? Tá entendendo o mistério de Deus? Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui. Que vai ter pessoas que vai querer depreciar a tua chamada. Vai ter pessoas que vai querer te diminuir, te menosprezar. Mas eu tenho algo da parte de Deus para te falar. Persevere, meu irmão. Acredite no teu milagre. Então somente creia, porque Deus é fiel para cumprir todas as coisas. Nenhuma palavra do Pai cai no chão ou volta vazia. Por quê? Porque o Senhor Deus, Ele é fiel para cumprir. Não sou eu que estou falando, não é o homem que falou. Quando Deus fala, Ele cumpre, irmão. Passe o tempo que for, Ele cumpre. Aí você sabe por que tem muita gente frustrada também? Porque às vezes vai ter pessoas que o próprio Deus nos envia para entregar um algo, né? Enfim, e a gente quer que seja de imediato, né? E a gente costuma dizer que, claro, o Senhor pode fazer. Eu já recebi revelações, né? Algumas profecias que aconteceram, já recebi. Mas existem promessas na minha vida que são de 12 anos atrás, 15 anos atrás, né? Então, irmão, é questão de bom senso também, né? Às vezes a gente quer o tempo todo julgar as pessoas, né?
E eu costumo dizer que às vezes eles olham assim pra gente. Acho até engraçado, principalmente a molecada nova, né? Eles olham assim pra gente como se a gente pudesse alguma coisa. Eu falo, meu Deus, eles não sabem do meu secreto, né? Enfim. Mas enfim, o que eu tô tentando dizer, né, queridos? Eu tô tentando dizer que a luta é grande contra o povo de Deus. Existem Senaqueribes, existem, né, Nabucodonosor, existem, né, os agregados de Satanás, que quer te tirar do foco, que quer te tirar do seu posicionamento. Mas o nosso Deus é maior, sabe assim? E aí fica uma lição muito legal, que é o quê? Aquele homem, ele não queria saber do julgamento nem dos fariseus e nem da multidão, desculpa. Ele estava interessado em quem realizou o milagre na vida dele, em Jesus Cristo de Nazaré, né? Então, queridos, possamos nos achegar a esse Deus, né? E que Deus lindo, que Deus tremendo. Oh, aleluia! O Deus, né? Que ele sempre está disposto a nos ajudar nos nossos momentos, né, de dificuldade, nos nossos momentos de desespero. Ah, Luzia, dá desespero? Dá. Às vezes dá, dependendo da situação, dá sim. A gente tem que parar de espiritualizar tudo. Nós somos carnais, nós somos seres humanos, né? Então tem coisa que a luta, né, não é contra a carne nem sangue, mas existem coisas que, opa, vai ser eu, Luzia, vai ser você, que vamos ter que dar um empurrãozinho pro negócio andar, né? Então, o que acontece, né, irmãos? Falar sobre cegueira espiritual, eu já dei até esse exemplo de que a gente precisa nutrir, né, com boas coisas, com nutrientes, com vitaminas. O que seria isso, né? Para Jesus ampliar a nossa visão, nós temos que ter foco nele, na palavra, na oração, no jejum. Nós devemos ter foco e nós devemos buscar a essa luz, né? Então, eu separei até alguns pontos aqui pra gente não esquecer, mas eu creio que a gente já até conversou um pouquinho, né? Então, foi algo em comum, né? Então, não foi por repetição, mas sim algo inovador, né? Porque eles esperavam de uma forma e o milagre foi feito de outra forma, ok? Aí falamos também um pouquinho sobre a religiosidade, né? Que era quem? Os fariseus, que ficavam vomitando a santidade, né? E nós sabemos que hoje em dia também tem muitos fariseus em nosso meio, né? E o que é isso, Luzia? A religiosidade, ela ofusca a visão do crente. Ou o crente que é muito religioso, ele acaba matando almas, irmãos. Por quê? Porque ele se acha que ele é tão, sabe assim, tão certo, tão bom, que ele acaba achando que o erro tá sempre no outro, né? Eu presto, você não. Eu sou boa, você não. Eu sou suficiente, você não, né? Então, é fariseu. E aí, a gente fala também sobre a cegueira espiritual, que é isso que nós estamos conversando, né? E sobre os graus de cegueira, né? Que no caso seria a cegueira congênita, que é o início, e a adquirida, que é conforme o passar do tempo. Trazendo para o nosso mundo espiritual, a gente pode entender que essa cegueira adquirida, né, principalmente para mim, para você, se não tivermos cuidado e não buscarmos verdadeiramente, o que ocorre é que alguns crentes, eles têm visão ampliada. Vocês já viram que tem muito irmão que tem visão aberta, que tem... O Senhor tem me abençoado. Algumas vezes o Senhor me usa muito em visão também, né? E eu acho surreal, porque ele confirma algumas coisas pra mim assim, né? Ao meu respeito. Então depois vem outro e fala, mas o Senhor já tinha me mostrado, sabe assim? E isso é muito bom. É por isso que eu sempre falo pros irmãos: busquem os dons do Espírito Santo. Por quê? Porque é muito bom, irmão, imagina você passar por algo e você já saber com antecedência, né? O Senhor, ele já me deu vários livramentos, através de sonhos e através de visões.
né? E às vezes a pessoa pode achar, mas porque quer aparecer e tal. Eu sempre digo isso aqui, irmão, eu não preciso me aparecer pra nada. Só que eu preciso compartilhar. Porque Jesus disse o seguinte: vocês são minhas testemunhas. Não somente na Judéia e em Samaria, mas até os confins da terra, não é assim? E eu, Luzia, me dispus a ser testemunha de Jesus Cristo, né? Então, eu sou testemunha aqui nesse canal, eu sou testemunha na minha casa, eu sou testemunha na minha rua, eu sou testemunha na minha igreja, eu sou testemunha na minha cidade e aonde Deus mandar, eu serei testemunha, né? Então, queridos, o que dizer sobre esse nível de cegueira, né? Esse nível de cegueira adquirida é aquela onde você não nutre, né, os dons do Espírito para sua vida. Então, por exemplo, com o tempo, se você tem o dom de visão e se você não começa a utilizar, ou qualquer outro dom, irmão, se Deus te dá e você não utiliza, não usa da maneira que o Senhor quer, porque tem também, né, diferença, tem. E aí, o que que acontece? Você começa a obter um ponto de nível de cegueira adquirida, né? Trazendo para esse mundo espiritual. O que que é isso? Você tá deixando de fazer aquilo que Deus já te disse que é para fazer. Então você vai ficando para trás e você vai adquirindo cada dia mais, cada vez mais, cegueira espiritual, que é o esfriamento, né? Existe um povo muito frio, né? E um povo que mal quer adorar, mal quer dar um glória, um povo que... E não é crítica, tá? A gente conversa isso aqui, não tô criticando ninguém, longe de mim, Deus sabe que não. Mas a gente sabe que tem esses níveis, né, espirituais. E eu sempre digo isso aqui e aconselho os irmãos, busquem o Senhor, irmão, a serem crentes fervorosos, a serem crentes que quando as pessoas olham pra você, diz, nossa, você é diferente. Opa, qual que é seu ministério? Né? Então, você pode vir na minha casa fazer uma visita? Irmã, ora por mim. Aí vai ter gente que vai dizer, ah, mas fulano é metida, fulano é isso, fulano é aquilo. Não, pera, você não sabe quem é fulano no secreto, né? Então, o que que acontece? O que eu tô tentando dizer é, deixemos a cegueira espiritual de lado e pedimos para Jesus, ó, trazer luz para os nossos olhos. Os olhos são o espelho da alma, né? Se os nossos olhos forem bons, luminosos, tudo será bom. A Bíblia assim diz. Então, queridos, é um assunto que eu aprendi muito, confesso, com os amados, né? Espero que também tenha aí conseguido absorver algo, aquilo que eu não consegui falar, que o Espírito Santo fale melhor ao coração de cada um, tá bom? Mas a ideia é se manter firme em Jesus Cristo, ser fiel e buscar cada dia mais os dons do Espírito Santo, tá bom, meus amados? Que possamos ser aí cheios de luz e sempre estarmos com Jesus, tá bom? Vamos orar? Bendito, soberano, amado Deus, eterno Pai. Obrigada, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Toda honra, toda glória a Ti, Jesus, por cada vida que aqui está, por cada vida, meu Deus, que vai chegar depois. Vai visitando, Jesus, cada lar, cada vida, cada casal. Vai jogando por terra, Jesus. Oh, aleluia. Opera, Senhor, no meio dos casais, no meio dos lares. Vai repreendendo todo espírito de discórdia, todo espírito de confusão, tudo aquilo, meu Deus, que é seta, dado inflamado, joga por terra, vai aniquilando, vai abrindo a visão desse povo, vai dando despertamento, vai despertando, Jesus. Toca, Espírito Santo de Deus. Há poder no sangue de Jesus. É teu sangue que nos torna limpo. Gratidão por cada vida, gratidão por essa live, gratidão, Senhor, por tudo que fez, por tudo que faz e por tudo que fará. Obrigada por tudo. Cuida desse povo, entrega esse povo em tuas mãos. Declare e profetizo a vitória de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. O Senhor Deus te abençoe abundantemente mais, tá bom, meu amado? Te espero aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom fim de semana a todos.